Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e hoje nós vamos retomar um quadro que a gente tinha aqui no canal há um tempo atrás, que é o Falando de Flu História. E hoje, para a gente já começar esse quadro gerando uma polêmica, vamos começar. Para você, quem é maior como treinador do Fluminense? Fernando Diniz ou Abel Braga? Para a gente poder tomar essa decisão, eu vou trazer um breve resumo das passagens do Abel Braga pelo Fluminense e também vou trazer um breve resumo das passagens do Fernando Diniz pelo Fluminense. Mas antes de mais nada, eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe. Chama a galera para assistir e fala, vamos de polêmica, para você, quem é melhor, Fernando Diniz ou Abel Braga? Bom, uma das curiosidades que ambos os treinadores têm, que foram jogadores pelo Fluminense. Abel Braga iniciou sua carreira no Fluminense e o Fernando Diniz teve uma passagem marcante pelo Fluminense no início dos anos 2000. Teve um lance até marcante dele brigando, com o Galeano. Então os dois treinadores tiveram uma carreira no Fluminense como jogador. O Abel Braga, a primeira passagem que eu lembro dele no Fluminense, que também acho que foi a primeira passagem dele mesmo como treinador do Fluminense, foi em 2005, quando ele pega um time do Fluminense que era mais ou menos estruturado, não era tão bagunçado não, mas ele consegue ser campeão carioca daquele ano, tendo um grande destaque naquele time, que era o Marcão, que hoje é auxiliar técnico permanente do Fluminense e, mediante isso, auxiliar técnico da comissão do Fernando Diniz. Então o Abel Braga comanda aquele time do Fluminense, o time de Gabriel, Juan, Marcão, Tuta, Leandro, Preto Casagrande, Felipe Maestro começou aquele ano, Petkovic, que encerra aquele ano jogando muita bola. O Fluminense perde inexplicavelmente a vaga na Libertadores após ter uma sequência de perder 6 jogos diretos. Só precisava de um ponto para se classificar para a Libertadores, perde 6 jogos diretos e acaba não garantindo a classificação para a Libertadores. Então foi até algo marcante, né? Mas o Abel Braga foi campeão carioca, chegou na final da Copa do Brasil. O Fluminense perde para o Paulista de Jundiaí, um time que tinha Vitor, Christian, caras que depois se tornaram grandes jogadores, e o Fluminense acabou perdendo essa final para esse time do Paulista. Então essa foi a primeira passagem do Abel Braga com o Fluminense. No final do ano ele não fica no Fluminense, vai para o Internacional de Porto Alegre e lá ele conquista o título de campeão da Libertadores, campeão mundial. Qual que é a segunda passagem do Abel Braga pelo Fluminense? Ele retorna para o Fluminense em 2012. Ele estava na Arábia Saudita, o Fluminense faz um convite para ele. Aí tem até aquele pequeno período, que a gente fica sendo comandado pelo Ederson Moreira. Tem até aquela batalha lá contra o Argentino Júnior. O Fluminense estava aguardando o retorno do Abel Braga nesse momento. E ele é o treinador daquele time campeão brasileiro de 2012, né? Um time que tinha Fred voando, Wellington Nem, tinha o Diguinho, tinha Bruno na lateral direita, Carlinhos na lateral esquerda. Acho que era Carlinhos que era na lateral esquerda, só deixa eu confirmar aqui. Carlinhos, Leandro Eusébio, Gum, Jean, Thiago Neves. Então era um belo time e ele consegue conquistar o título brasileiro com o Fluminense. Mas o Abel Braga pegou esse tempo vitorioso do Fluminense, né? Ganhou títulos, perdeu também finais, mas ele marcou a história dele no Fluminense. Porém, depois ele teve sua terceira passagem no Fluminense, que foi no ano de 2016. Aí foi quando o time já não tinha tanto poder aquisitivo, foi quando ele já tinha alguns jogadores que não eram de um nível tão alto, e ele começou a lapidar alguns talentos, como foi o caso do Pedro, como foi o caso do Wendel, como foi o caso de uma molecada da base. E foi também um momento que ele acabou perdendo seu filho, né, o João Pedro, que infelizmente num acidente doméstico acabou caindo, eu não lembro como andar ao certo, que ele caiu do apartamento que eles moravam, ele perdeu seu filho, e ele criou uma identificação muito grande do treinador com o Fluminense. E ele ficou no Fluminense até meados de 2018, né, quando ele deixa o Fluminense. Então essa foi a terceira passagem do Abel Braga. Tipo assim, ele não conseguiu números muito relevantes, mas o time já era um time um pouquinho ruim, já brigava mais na parte de baixo da tabela, mas mesmo assim, ele tinha uma importância muito grande para aquele time tricolor, né? A pessoa Abel Braga, a forma dele lidar, a forma dele conseguir gerir esse grupo. E a quarta passagem dele, né, que foi a última, e parece que nunca mais vai ter passagem do Abel Braga como treinador, porque agora ele não é mais treinador, ele faz uma gestão mais técnica, diretor de futebol, tanto que estava assim no Vasco, foi a que a gente lembra, né, que ele assumiu o Fluminense em dezembro de 2021 para a temporada de 2022 e ele ganhou o campeonato carioca, né? Depois de muito tempo ele conquista esse título de campeonato carioca, campeão carioca com o Fluminense. E foi a prévia, né? Ele que fez essa passagem de bastão para o Fernando Diniz.
Então essas foram as 4 passagens do Abel Braga, um cara muito identificado com o Fluminense, tanto que esses dias o Fluminense inaugurou seu museu, ele foi convidado para estar lá, o nome dele está marcado lá, ele se emocionou, já falou várias vezes ser tricolor, então essa foi a trajetória do Abel Braga. O maior título de relevância do Abel Braga no Fluminense foi o Campeonato Brasileiro, ele ganhou 2 campeonatos cariocas, né? Não, 3 campeonatos cariocas, né? 2005, 2012 e 2022 e ganhou um campeonato brasileiro. Agora vamos para os números de Fernando Diniz. Fernando Diniz, como a gente falou, foi jogador do Fluminense, mas teve um destaque muito grande como treinador. A primeira passagem dele, treinador do Fluminense, foi em 2019, num time também que, como o Abel Braga, ele pegou um time bem fraco tecnicamente, né? Um time que não tinha grandes valores, e tentando implementar essa cultura dele de jogo com jogadores como Bruno Silva, como Johnny Gonzalez, como o Johnny Gonzalez chegou até um pouquinho depois, né? Mas Luciano, que hoje está no São Paulo, era um time bem fraco tecnicamente que a gente tinha naquela época, né? Era inimaginável pensar que a gente conseguiria alcançar os resultados que a gente alcança hoje devido ao time que a gente tinha, era bem fraquinho mesmo. E o Diniz teve um resultado muito ruim, tanto que ele sai do Fluminense em 2019 deixando o time na zona de rebaixamento, mas a torcida teve um misto quando ele saiu. Algumas pessoas ficaram muito tristes quando ele saiu, no meu caso, que eu não queria que o Diniz saísse, e outras pessoas gostaram, falando que ele ia levar o Fluminense para o buraco, para a decadência e tal. Aí vem a passagem marcante que o Diniz inicia no Fluminense, que começa em 2022, após o título carioca do Abel Braga, que se estende até os dias de hoje, onde ele consegue dar um DNA para esse time, onde ele consegue fazer esse time jogar muita bola. A gente teve alguns momentos também com o Diniz que foram um pouco tensos em 2022, como a eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians. A gente não conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa Sul-Americana, não culpa dele, porque ele pegou já um trabalho em andamento, mas ele conseguiu mudar, dar um DNA, uma cara para o time tricolor, que fez esse time deslanchar, jogar muito, criar a identidade de torcedor tricolor, onde as pessoas de outros times param para ver o time do Fluminense jogar muito em função do Diniz. Então, isso tudo foi algo muito legal que o Diniz conseguiu adquirir no time do Fluminense. Falando de resultados, o Diniz, como treinador do Fluminense, ganhou uma Taça Guanabara, um Campeonato Carioca, a Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana. Ou seja, ele tem títulos também de muita relevância e os números deles também são bons. E um dos méritos também que o Diniz tem, que o Abel Braga também tinha, é de conseguir recuperar jogadores, principalmente Paulo Henrique Ganso, que vinha em baixa no Fluminense. O Abel Braga até começou essa recuperação dele, mas foi com o Diniz que ele conseguiu estourar, deslanchar de vez. Outro jogador também que teve um destaque muito positivo quando ele foi desmancando, que melhorou seus números e tudo mais. Então, pensando no que a gente viu hoje do dinizismo e tudo que a gente viu do Abel Braga, você decide, para você, quem foi o melhor treinador da história do Fluminense? Eu vou dar minha opinião. Por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi, eu fico com o Fernando Diniz. Porque ele conseguiu levar a gente ao título da Libertadores, ele conseguiu vencer agora a Recopa, né, exorcizando de vez o fantasma LDU, e pelo bola em campo, como que esse time do Fluminense consegue envolver o adversário, que a gente tem prazer de ver esse time do Fluminense jogar. Com o Abel Braga, a gente tinha um timaço, mas em alguns momentos era difícil a gente ver, ele botava sempre os volantezinhos ali, dava uma segurada. Então, para mim, o Fernando Diniz consegue, né, fazer um futebol mais bonito, mais vistoso que o Abel Braga e com resultados. Então, por isso que eu fico com o Fernando Diniz, mas eu queria saber de você. Quem você fica? Fernando Diniz ou Abel Braga? E Fernando Diniz tem um percurso aí pela frente, tem esse ano todo que ele pode conquistar mais títulos de relevância como treinador do Fluminense. E também se você acha, cara, eu não gosto nem Fernando Diniz, nem Abel Braga, deixa aqui quem você acha que foi o maior treinador assim, da história tricolor. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje falando de Flu História. Se você gostou, compartilha esse vídeo com mais algum amigo do seu tricolor. Fala, pô, vem conhecer essa história, vamos debater aqui quem foi melhor. Compartilha com seus grupos tricolores. Ajude o Fã de Flu a chegar cada vez mais longe. Saudações tricolores e até a próxima.